Esse semestre nós vamos tratar do século XIX e uma pequena parte do século XX. São 2 séculos muito ricos na atividade musical, na criação musical, nas ideias musicais, e eles merecem um estudo bastante profundo, que eu espero que vocês façam paralelamente, conforme como eu for explicando, a necessidade que vocês têm, tá? Esse primeiro momento, hoje, essa aula particularmente, eu vou considerar uma aula de introdução ao assunto, para que vocês tenham certos parâmetros para levar o estudo durante esse semestre, entender tudo que será tratado aqui, recordar algumas coisas que nós tratamos no semestre passado e que fazem ligação com o século XIX, evidentemente, né? A questão que eu acho extremamente importante é que o século XIX pertence ao século XX e pertence ao século XXI também, de uma maneira muito próxima. Nós, como músicos formados assim em escola desse tipo, uma escola de música erudita, principalmente nos dedicamos a tocar repertório desses períodos. Então, esse repertório é a base da música ainda do século XXI. As nossas ideias ainda sobre música, apesar de já termos vivido no século XX, né, todos nós nascemos no século XX, vivemos uma parte, ainda trazemos muitas ideias do século XIX. Por isso ele é extremamente importante, vocês vão perceber isso, espero, no decorrer do curso. Sempre pensando numa ideia de período, eu propus aqui 2 formas de você considerar o século XIX. Nossas datas não são nunca muito precisas, né? Não vai começar em 1800, não é bem assim, que pelo menos na história não se vê dessa maneira. Tem 2 formas de você pensar esse século. De 1789, que é a data da Revolução Francesa, até 1914, que é a data o início da Primeira Guerra Mundial. Esse é um longo século XIX. Nós vamos mais ou menos seguir essa trajetória aqui. E o outro que poderíamos pensar, 1815, quando Napoleão perde o seu poder, vem o Congresso de Viena, restaura a Europa como era mais ou menos ainda antes de 1789 e vai até 1871, que é a época da Guerra Franco-Prussiana, franco-alemã, digamos assim, que foi uma guerra que marcou muito a cultura europeia pelas ideias que surgiram depois dela, principalmente na França, que acabou perdendo a guerra, né? Então, esse período do século XIX é chamado de período romântico. Você vai encontrar isso em todos os livros. Se você for entrar em qualquer lugar, você vai sempre achar por esse nome, que é assim que os historiadores usam. Mas isso é mais um rótulo que a gente também tem que, mais ou menos, seguir, mas tem que tê-lo sob crítica, porque romântico tem um significado mais amplo do que esse. O que faz essa grande mudança que vai passar para o século XIX, uma mudança que é longa, é um processo complexo e longo, desde lá do início do século XVIII, crescimento muito grande do comércio, uma modificação grande, a Revolução Industrial, né? E que transfere, portanto, o poder, vai progressivamente transferindo o poder agora, de riqueza, de quem tem o dinheiro, quem tem os bens, quem tem o capital, para uma outra classe, que veio a ser chamada de burguesia, você pode chamá-la de classe média, que é um nome também encontrado, mas que é uma classe comercial e industrial. Revolução Industrial, liderada pela Inglaterra, durante esse período, 1750 até 1830, e seguido pela França, pelos Países Baixos, a Holanda e a Bélgica. Por exemplo, o que marca, só dando alguns exemplos para vocês verem o tipo de crescimento que aconteceu nesse momento, naquele momento.
Se a Inglaterra tinha, para comerciar, cerca de 3.300 navios, você pode encontrar isso numa bibliografia, quando vai terminando a segunda metade do século XVIII, ainda antes da Revolução Francesa, ela já tinha triplicado esse número de navios. É uma quantia considerável. A França tinha uma fábrica com 12.000 empregados, em 1789, nas vésperas da Revolução Francesa. Os Países Baixos eram o grande centro bancário europeu. Os holandeses detinham mais de 40% da dívida nacional inglesa. Quer dizer, você percebe como esse crescimento grande da indústria e do comércio, esses poucos exemplos dados aqui, mostram como isso se expandiu e vai fazer o crescimento de uma nova classe. Essa nova classe é importante para a nossa atividade musical. Ela vai modificar a forma de entender a música, de fazer as atividades musicais, do patronato, do emprego para o músico, conforme nós vamos ver, né? Além desses 3 lugares que eu mencionei, que são os líderes nessa expansão europeia, não podemos esquecer de algumas cidades alemãs, lembrando sempre que a Alemanha ainda não é um país, ainda é um conglomerado de cidades, grandes cidades, né, como Frankfurt, Hamburgo, por exemplo. Viena ainda é o centro, é a capital do Sacro Império Romano, que ainda não tinha caído nesse período, que era um grande centro comercial que vai se distinguir bastante. Então, esse é um panorama bem rápido, bem de fundo, no qual nós vamos transitar. A questão desse surgimento dessa outra classe social, essa burguesia ou classe média, que nós podemos chamar, ela tem bens agora, ela tem capital, ela tem dinheiro por outros meios, que não é mais a terra que o nobre tem, né, que mantinha, ela não tem mais o nome que o nobre carregava, que lhe dava o acesso a muitas benesses, a convivência real junto ao rei, principalmente na França, né? De que ela é composta? Muito genericamente pode-se dizer banqueiros, industriais, comerciantes, prestadores de serviços, aí, por exemplo, médicos, professores, engenheiros, né? Toda essa classe que presta serviço. Só que essa classe que agora acumula dinheiro, acumula bem, ela não tem os privilégios. Na França, por exemplo, a nobreza não pagava os impostos. Então, a classe média não tinha esses benefícios que a classe mais alta tinha. E essa é uma das razões que levou à Revolução Francesa, né? Essa discrepância existente nas condições sociais dessas diferentes classes. A música para os iluministas precisava ser uma coisa mais simples, não precisava ser nada complexo, como era a música do barroco, né? Aquilo que eles consideravam que era contra a natureza. Os iluministas eram grandes críticos das autoridades, da autoridade em geral, do princípio da autoridade, ao governo, qualquer forma que fosse o governo, contra todo tipo de privilégios, contra a igreja, qualquer que fosse, porque a igreja trazia crendices, era muito dogmática, né? E os seus dogmas. Em 1760, por exemplo, Rousseau escreveu: suponha que perguntemos qual é o maior de todos os bens, o bem que deve ser o objetivo de todo o sistema de leis. Reduzindo, nós encontraríamos 2 elementos, liberdade e igualdade. Está escrito no Contrato Social, que foi um livro bastante lido nesse período, né? Que formulou muitas ideias a respeito desse grande momento revolucionário que vai adentrar a partir de 1789. Outras ideias do iluminismo: recuperar aquele homem natural, o homem que não é contaminado pela civilização, principalmente sem religião, valorização do senso comum e da natureza humana, essa em contato com a natureza, principalmente com Rousseau. Para Hume, inglês, filósofo inglês, cientista inglês, não havia nenhuma razão na humanidade para que os seres humanos tivessem que seguir alguma religião, né? Ele achava que o conhecimento, a religião não dá conhecimento nenhum,
Não interessa a religião para o ser humano. Portanto, essas ideias surgem em todos eles, não que tenha sido um movimento uniforme, não que ele tenha sido igualitário nos países da Europa, onde essas ideias despontaram com mais força. É um movimento muito desigual, mas as ideias estavam expandindo-se pela Europa, estavam por trás de tudo. Essas ideias de liberdade e igualdade. Montesquieu, por exemplo, que é um filósofo francês, já tinha ideias um pouco diferentes. Ele fazia uma certa crítica, dizendo que nem tudo podia ser eliminado e deixado por uma classe social diferente que não fosse essa elite nobre. Por exemplo, ele diz assim, abre aspas lá, sempre há em qualquer estado algumas pessoas distintas pelo seu nascimento, riqueza ou honras. Mas se eles são confundidos com o resto do povo e se tem apenas um voto como todos os outros, essa liberdade comum será uma escravidão para eles e eles não terão interesse em defendê-la. A parte que eles têm na legislação deve ser proporcional às outras vantagens que tem no Estado. Advogava, portanto, que essa elite, a nobreza, essa elite, mantivesse as suas vantagens, que deveria ser proporcional ao seu Estado, à sua origem, né, para não ser confundido com o resto do povo. Bastante diferente do que pensava Rousseau na mesma época. Mas, de qualquer forma, a ideia de liberdade também está aqui presente. Na prática, na história, nos fatos históricos, algumas coisas grandes aconteceram, vocês sabem disso. Revolução Americana é a primeira, 1776, quando se liberta da Inglaterra, né? Revolução Francesa, 1789, e seguido da Revolução Francesa, as guerras revolucionárias. Com as ideias surgidas nesses movimentos, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, ideia de que nação tem que ter constituição, que tem que ter, os cidadãos têm que ter direitos garantidos, né? Discussões que ainda permeiam o nosso tempo hoje, né? Não é uma discussão resolvida, não é assunto resolvido, mas para você perceber como isso formou-se dentro de um longo processo de ideias e de conceitos a serem discutidos na civilização ocidental. Essas guerras revolucionárias surgiram muito em função porque os franceses, após a Revolução Francesa, achavam que eles podiam ser mais ou menos os líderes ou os mentores de qualquer revolução que houvesse na Europa da época, ou em qualquer lugar até, né? Essa noção de universalidade começa a aparecer nesse momento. Então, eles eram em favor de todos aqueles que se levantassem contra os seus governantes. É mais ou menos essa a ideia. Isso é o grande estopim para muitas dessas guerras revolucionárias que apareceram nesse período de 1790 a 1800. Bem, entra-se num período aí, a partir de 1800, com o comando de Napoleão Bonaparte, que é uma figura que vocês podem lembrar dos seus estudos lá atrás, no colegial, que se tornou de comandante militar a imperador, o que parece realmente uma contradição bastante grande, forte, com as ideias geradoras da Revolução Francesa, né? Mas, de um lado, o que aconteceu? Dois movimentos. Ao mesmo tempo que se expandiam as ideias democráticas, havia esforços de contenção, né? Um movimento histórico sempre pesa em vários lados, né? Você pode dizer que vai muito para um lado, uma balança que vai muito para o lado de cá, mas também tem o contrapeso do lado de cá, que era a contenção disso. A ideia de que tudo isso precisava ser parado de alguma forma, né? E reconstruir aquele tempo pré-revolucionário. Para isso se reuniram as cabeças europeias mais importantes, né? Entre 1814 e 15, e houve no Congresso de Viena a restauração. Sem dúvida nenhuma, um dos sucessos de Napoleão Bonaparte foi a criação de um sistema, que ficou conhecido como Código Napoleônico, que era um sistema de leis
para onde ele chegava e que ele dominava, e a França também, claro, estava sobre isso, que abalava tudo que era feudal ainda. Porque aquela ideia de que o nobre tinha mais direitos, que os nobres não pagavam impostos, que os nobres estavam acima de todos os outros, ainda era de um sistema feudal. Tá? Então, você pode dizer que realmente o sistema, a Idade Moderna, uma das visões sobre isso, começou nesse período. Quer dizer, o rompimento desse sistema feudal de governo deixado para trás para começar alguma coisa nova, diferente. Para outros, a era moderna começou mais cedo, começou lá com as navegações do século XVI, descoberta das Américas, descoberta do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, aqui nós temos já as principais ideias que vão comandar o século XIX, o século XX e o nosso tempo ainda. O Congresso de Viena restabelece onde ele pôde as monarquias europeias, né? Então, é um período reacionário de repressão, de voltar atrás, mas, por outro lado, a Europa ainda vai enfrentar muitas revoltas, 1830, 1848, tem uma grande revolta na França, temos um manifesto comunista nessa data, o marxismo, né, o comunismo, o texto de Marx a respeito disso, Marx e Engels, que é uma importante linha de pensamento condutora, e quando nós chegarmos no século XX, nós vamos estudar um pouquinho dessa questão da ligação entre música e política, o que quer dizer essa ligação, essa relação que se faz, que se pensa no século XX, de que a música também tem uma força motivadora e reformadora do ser humano, que era necessário para a Revolução Comunista. As revoltas na Espanha, na Itália, a unificação italiana, depois, mais tarde, né? De qualquer forma, estabelecer de volta, agora, um Estado constitucional, portanto, as nações tinham que ter Constituição, que não existia, né? Que limitasse o poder da nobreza e dos reis e desse garantias civis aos outros, liberdades civis e de propriedade, de possuir coisas. E a economia que caracteriza esse período é a ideia do liberalismo. Deixa que o mercado, deixa que as pessoas que conduzem a economia, os comerciantes, os industriais, sabem o que fazer, eles se regulam. E é aqui que entra a ideia do liberalismo econômico. Bem, outros dados, só para você compor um pouco esse painel. A Europa, nós começamos o século XIX, pensando nesse momento do século XIX, com 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Em 1914, quando o nosso século terminar, 505 milhões. Você pode calcular aí o aumento disso, o que significou. Boa parte das pessoas se transferiu para as cidades. É a época do surgimento das cidades. Cidades se tornam grandes também. Londres tinha 1 milhão de habitantes em 1800. Já era uma grande cidade. E depois dela, outras vão atingindo essa camada, esse número, essa camada de população. Da área rural, veja bem ali esse dado também. De 6 pessoas das áreas rurais, uma delas ficava no campo, a outra imigrava, né, para outro país, e 5, ou país, ou outra região, e 5 mudavam-se para a cidade. Você vai perceber que as cidades vão crescer. Isso ocasiona uma profunda modificação na atividade musical. O crescimento das cidades, o aumento da população é um dos germes da alteração na atividade musical, conforme nós iremos ver. Olha lá, em 1900, 12 outras cidades já tinham atingido 1 milhão de habitantes. Paris, Viena, Berlim, São Petersburgo. A urbanização das cidades. As cidades perderam suas muralhas que vinham lá do período medieval, quase que como uma metáfora do que havia acontecido, né? Cai o poder, cai aquele poder tradicional, as muralhas também se caem.
né? São destruídas, são substituídas por grandes avenidas, por boulevard, parques, né? Passeios públicos, que era o nome que se dava, jardins públicos, onde as pessoas podiam agora partilhar de uma natureza controlada, que é o jardim, né? Para paradas militares muito comuns nesse período, festivais, né? As cidades vão se alargando, vão sendo construídos agora subúrbios para os trabalhadores, principalmente agora os operários das manufaturas, das fábricas, né, das construções industriais que começam a surgir nesse período. É um período de grande reforma nas cidades. As cidades antigas, com as suas ruelas pequenas, né, apertadas, vão deixando de existir, ou então vão ficando só confinadas àquele centro. Você pode encontrar algumas cidades europeias que ainda mantêm esse centro, assim, mais ou menos feudal, desde a Idade Média, né, daquele período, mas, do outro lado, toda a parte moderna desse período, ela é completamente diferente. E a ideia de urbanização começa a entrar, né, no convívio das cidades. Entrando propriamente nas palavras, lembre-se bem, clássico, que a gente viu no semestre passado, tinha atrás dessa noção, a palavra clássico, tinha a ideia de que uma coisa que é perfeita, uma coisa que é acabada, bem ordenada, exemplar, né? Era uma palavra usada no século XVII e também foi incorporada ao vocabulário para se referir a esse período a partir do século XIX. Clássico significa balanço, o balanço na música, no sentido de que a música é equilibrada, ela tem uma estrutura equilibrada, ela tem começo, meio e fim, né? As partes ordenadas. Restrição, não se cai demais no sentimentalismo, as coisas são um pouco mais restritas, elegantemente restritas, contidas, né? Com observância do decoro, com controle. Uma forma sonata, por exemplo, mais ou menos arrumada em torno de a exposição, o desenvolvimento e a reexposição. Tudo isso mais ou menos controlado em tantos e tantos compassos, mais ou menos, lembra disso, né? A luta do compositor era sair disso, mas o que tinha para ele era um pouco esse modelo de contenção. Na música do período clássico, você tem regularidade no metro, os períodos são compostos de 8 compassos, 16 compassos, né? Os metros favoráveis são 2x4, 3x4, 4x4, ninguém coloca nada complicado ainda, ninguém faz um 5x4, né? Complicado nessa visão que nós temos hoje, né? A sintaxe é harmônica diatônica, o que? Ela anda em torno dos graus da escala conhecidos, tônica, subdominante, dominante, transita nisso. Qualquer esforço de sair disso vai para as parentes mais próximas, né? Não vai muito longe. A textura homofônica, claramente uma voz dominando. Lembra do baixo Alberti, né? Que é aquele tipo de acompanhamento do acorde quebrado, né? Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi. Isto, né? Que quebra o acorde, quebra a harmonia, num certo sentido, mas ele é fixo ali, né? Ele é bem arrumado, é bem contido também. E a textura, e uma linha em cima, paira acima daquilo com proeminência sobre as outras. O ritmo harmônico é lento, fica bastante tempo na tônica, fica bastante tempo na dominante, fica bastante tempo na subdominante. Isso é importante vocês lembrarem, porque essa vai ser grandemente alterado, essas categorias que a música tinha, né? Então, o termo já começa a ser incorporado no vocabulário do período romântico. A partir de 1820, palavra clássico significava exatamente esse estilo dominante no final do século XVIII, cujos exemplares maiores foram Mozart e Haydn.
Para alguns musicólogos, alguns teóricos do nosso tempo, mesmo estudiosos, eu já mencionei isso para vocês também, essa ideia da revolta romântica não é uma coisa sucessiva ao período clássico. O Friedrich Blume, por exemplo, que tem um livro que é uma tradução inglesa de 1970, A Música Clássica e Romântica, ele é alemão, não é? Ele diz que classicismo e romantismo formam uma unidade na história da música. São dois aspectos do mesmo fenômeno musical, do mesmo modo que são dois aspectos de um mesmo período histórico. Ele não faz essa diferenciação. E tem sentido se nós pensarmos que o nosso século XIX começou em 1789, mas 1780, por aí, com essas ideias, e que nós vamos levar... Esse é o período desse florescimento clássico, né? O romantismo. A palavra romântico vem de romance. Também já foi usada logo no começo do século XIX. Eles mesmos se auto-intitulavam românticos. A palavra entra no vocabulário. Esse significado era legendário, fantástico, ou aquele que gosta de um mundo imaginário, que luta por um mundo imaginário, né? Olha ali, o termo que eu coloquei ali, regular o uso dele desde o início do século XIX. Significava também alguma coisa abstrata, imaginativa, indefinida, ou também mais ou menos aquela forma de convivência humana de que o que nós vivemos é o que é mais ou menos correto, em contraste ou em confronto com o passado, que é tradicional ou é antigo. Então, o tempo antigo e o tempo moderno, que é o tempo que nós vivemos, né? Isso é, em muitos momentos da história, os seres humanos se referiram à época deles como aquilo que é o moderno contra aquilo que é o antigo, né? Então, o romântico era o moderno, o outro era antigo, né? Há um grande uso dessa palavra na história em geral das artes, né? No sentido de que toda arte, num certo momento, pode ou poderia ter sido chamada de romântica, não precisa ser calculadamente colocada aqui no século XIX. Então, abrangendo num sentido mais amplo que existe, tá? Por quê? Toda arte, no sentido que é vista por muitos, é aquela que vem e transforma o material existente, a vida, né? Ela dá uma nova visão para a vida, traz coisas que o homem comum, ou nem todos nós somos capazes de perceber, cria um novo mundo, quer dizer, esse mundo novo da arte é uma nova forma de ver as coisas, ou um mundo distante desse mundo atual, tá? Essa é uma noção mais geral do que significaria o romantismo. E, nesse sentido, ele pode ter ocorrido na Grécia, pode ter ocorrido na Idade Média, qualquer coisa, porque alguma coisa que tinha chamado mais atenção para esse mundo abstrato da arte, né? A arte romântica mesmo vem a aspirar, portanto, transcender esse tempo, o tempo da vida humana, a ocasião, as condições que nós vivemos, né? Essas condições mais imediatas, a feiura do mundo mais imediato que nós vivemos, mas ela anseia por alguma coisa, para a eternidade, né? Ao mesmo tempo que vai do passado para o futuro com muita facilidade, ela transita entre o tempo, procura a liberdade, procura a paixão, o movimento, contra, portanto, tudo que representasse ordem, equilíbrio, controle, restrição, né? Tudo aquilo ficaria no passado, seria o antigo, o jeito antigo de ver o mundo.